Os cristãos de Bereia, os berianos, referem aos habitantes de Bereia. Bereia é uma cidade, os berianos que moravam lá. Em Atos 17 é que menciona sobre eles, né? Eles tiveram uma atitude a receber a mensagem do apóstolo Paulo com toda avidez e por examinar a escritura diariamente e verificar se era verdade, né? É a veracidade do que eles pregavam. E o conselho que eu dou para você, fazer igual os berianos lá de Bereia. Lá em Atos 17 eles receberam o apóstolo Paulo, mas eles examinaram se era verdade. O que você deve fazer em casa quando ouvir a pregação do pastor, de um presbítero, não sei, ou de alguém que falar alguma coisa na rede social? Você deve pegar a Bíblia e deve ver se está de acordo com a palavra. Você deve estudar para você não ser enganado contra os falsos profetas. Se você não tem essa vontade de fazer isso, meu irmão, você está longe de Jesus. Você pede sabedoria a Deus. Verifique o que o pastor está pregando, se está de acordo com a palavra. Se ele está pregando, se ele prega sobre um exemplo, se ele prega sobre o Espírito Santo. Teve um pastor mesmo que ele pregou sobre o Espírito Santo. Fez a maior marmelice que ele fez. E eu vi que ele não estava pregando sobre o Espírito Santo, pregou totalmente errado. Mas eu fui analisar, porque a palavra diz que o Espírito Santo ele tem que apontar Jesus. E na pregação dele, é um exemplo que eu estou falando para você de experiência e de ver se está certo ou está errado o que o pastor está falando. E na pregação dele só apontava o Espírito Santo. Então, essa palavra, ó, não valeu. E eu falei para ele, você pregou errado. Falei, pregando só sobre o Espírito Santo não vale, porque o Espírito, até qualquer pregação, qualquer coisa, o Espírito Santo deve apontar Jesus. Apontar Jesus. Se não apontar Jesus, a própria Bíblia fala ele não é o Espírito Santo. João 16. Por isso que eu falo para você a importância de você analisar o que o pastor prega, o que o pastor está falando. Sempre preste muita atenção, mas muita atenção mesmo. O que ele está falando? Você entendeu? Analisa aí o dízimo dos 10%, você que é incutido com dízimo. Sabe que você é incutido? Porque você só ouve o que o pastor fala. Você não lê Bíblia, você não tem compromisso com a palavra, você tem compromisso com o trabalho, você tem compromisso com suas coisas particulares, com a palavra, você não está nem aí, ó. Por isso que você é a favor do dízimo, não tem prazer de pegar a Bíblia para ver se é verdade ou não os 10%. Se você for na graça, você vai ver que não tem os 10%. O problema de você é que você não tem prazer de ler, você confia no pastor, confia em homens, e Cristo não ensinou isso. É obedecer homens verdadeiros. Leia lá Hebreus 17, 13 e 17, do 7 a 17. Homens cheios do Espírito Santo que aponte a Cristo verdadeiramente. Quando o pastor prega dízimo 10%, meu irmão, ele é mentiroso. Porque não existe. Porque você não quer analisar, porque você é preguiçoso, porque você não tem compromisso com a palavra, que só pensa em bens materiais, coisas materiais, você não quer carregar a sua cruz. Por isso que você confia no pastor, confia na igreja. Porque você não quer nada com a vida. Você é irresponsável. E Cristo está falando que você é irresponsável. Porque dá o alerta em Mateus 24, em várias passagens bíblicas que dá alerta contra os falsos mestres. E você não está nem aí, ó. O problema é isso. E não será salvo. Não tenha dúvida disso. Porque isso é uma prova que você não ama as coisas do Senhor. Quando você não analisa as coisas que o seu pastor fala, as coisas que ele fala, as coisas que as pessoas falam sobre Jesus, sobre ele, é porque você não ama as coisas de Deus.